Aquela revisão de final de ano para poder viajar. Então a gente vai passar algumas dicas para vocês do que você tem que olhar. Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal da Peça aqui na Hanscar. Hoje falando um pouquinho de um carro diferente, um Sandero 1.0. O carro tem 55 mil quilômetros rodados. Então ele veio para cá e a embreagem, o pedal da embreagem estava muito alto, né? Então por que isso acontece? A galera costuma trocar de marcha e colocar o pé ficar descansando em cima do pedal da embreagem. Tá vendo o colar de embreagem aqui? Ele acaba comendo, tá? E o rolamento de embreagem acaba deteriorando também. Isso por conta de ficar muito tempo com o pedal, encostando o pé no pedal. A própria embreagem em si não estava tão gasta assim. Obviamente, em alguns lugares ele acabou perdendo esta marca aqui, no caso esses riscos, e estava chegando um pouco próximo do arrebite. Nem sempre o problema é só no disco. Às vezes o problema está na membrana do platô, que ela acaba perdendo um pouco de pressão, tá? Então o pedal fica alto, às vezes trepida um pouco e o disco não gasta tanto quanto algumas outras embreagens. Então, alguns pontos curiosos aqui desse carro, que para poder tirar o câmbio do lugar, a gente tem que soltar totalmente o agregado de suspensão, tá? Então no caso a gente tira o semi-eixo, o outro semi-eixo a gente acaba deixando no lugar para não esgotar o óleo. Essa coifa é uma coifa muito chata. Todos os Sanderos Logan, eles dão um problema nessa coifa. Há um tempo atrás, a gente teve que fazer um câmbio de um carro desse, de um Sandero, porque a coifa acabou rasgando, ou, no caso, foi trocada a embreagem e reaproveitou a coifa ou colocou coifa paralela. A coifa paralela acaba dando um vazamento, então é bom sempre dar uma olhada para ver se ela não tem trinca. Quando ela tem trinca, acabar substituindo e substituir pela original. Não conseguimos achar uma coifa paralela que a gente consiga fazer a troca e não dar vazamento. Todas as que a gente fez acabou dando um vazamento e a gente teve problema. Então tá aqui o agregado de suspensão do carro. E é isso aí, agora vamos terminar de montar o agregado de suspensão e partir para a parte da correia dentada e a parte dos freios e mostrar para vocês. A correia dentada já desmontada, só mostrando para vocês. Esse aqui é a capa da correia dentada, ela é um suporte do coxim, tá? Esse é o coxim. Então ele vai assim, ó, e preso na carroceria do carro. Então obrigatoriamente quando a gente vai trocar a correia dentada, tem que colocar o motor no cavalete para poder soltar a correia dentada. Tem uma seta aqui e uma marca na tampa de válvula. Embaixo é da mesma forma, tá? Esse carro ainda tem digamos que um teste de orelha que a gente chama, né? Então a correia dentada ela tem um sentido de rodagem dela, então é sempre sentido horário, então a gente vai montar com as escritas viradas para nós, tá? E ele tem uma marcação em cima, esse risquinho, e tem um outro risquinho embaixo. Galera, então assim, mesmo que a pessoa que está mexendo não consiga coincidir os pontos perfeitos, a própria correia dentada auxilia a você não conseguir colocar fora do ponto. Então uma coisa bem interessante desse carro, quando você trabalha com peça genuína, é exatamente isso. Ele sempre vem com a marcação na própria correia dentada. Galera, se mesmo assim ainda conseguir colocar fora de ponto, alguns outros carros é muito comum a galera não ter uma ferramenta específica para o carro e acabar demarcando com tinta, tá? E ainda consegue colocar fora do ponto. Então esse aqui, mesmo com as marcações originais, ou o pessoal não conseguir colocar no ponto, você vai sentir o carro uma ladeira, consumo de combustível, às vezes o carro um pouco mais fraco. Então esse é o sintoma de um carro fora do ponto: consumo de combustível excessivo, um carro um pouco mais fraco. E lembrando, sempre trocar no período correto da correia dentada, ela é muito importante para o funcionamento do motor. Quebrando a correia dentada,
automaticamente o motor sai fora de sincronismo, bate válvula de admissão e escape no pistão e você pode perder até mesmo um motor. Então é mais barato você fazer uma manutenção preventiva ou preditiva do que uma corretiva nesse caso. Mostrando aqui a correia dentada velha, então a gente pode notar que na verdade ela está um pouco mais lisa aqui em cima, ela não tem sinais de trincas, tá? E ela perdeu todas as marcações originais. Então perdeu as marcações originais, ela está meia lisa, meia polida, já está na hora de trocar. Uma coisa interessante nos carros da linha Renault, a linha GM, são os rolamentos. Os rolamentos eles vêm com essa travinha aqui, ó, que quando você coloca o rolamento no lugar, apenas você vai fazer isso aqui, ó, você vai puxar, ó, e ele vai tensionar automaticamente a correia dentada, tá? Então ele é um tensor automático esse aqui. Alguns outros a gente tem que tensionar e verificar a própria tensão na correia. Os carros mais evoluídos não têm essa necessidade de verificar a tensão na correia, tá? Então ele já tem esse tensor automático. Colocou a correia dentada no lugar, puxou a travinha, ele vai estar tensionado, ok. Então galera, se você estiver na estrada, estiver andando com um carro e porventura a correia dentada estourar, o sintoma é o motor morrer de uma vez, tá? Então você está andando com um carro normal, do nada o motor morre e acende todas as luzes na injeção. Não fica dando na partida. Chama o socorro, do socorro leva na oficina de confiança, uma oficina especializada, pede para verificar a correia dentada ou para verificar o que aconteceu. Se o carro estourou a correia dentada e ele atropelou uma, duas, três, quatro válvulas que seja, se você ficar dando na partida, ele vai empenar ainda mais e ele vai prejudicar talvez uma peça que ainda não está ruim, que não iria precisar ser substituída. Se você ficar dando na partida, vai acabar danificando as outras peças do motor. Então você está andando, do nada o carro morreu, acendeu luz no painel, não insiste na partida. Alguma coisa aconteceu, chama o socorro, vai para a oficina. Galera, então vamos para o freio traseiro, passar uma dica importante para vocês. Tá vendo que ele já está bem livre no caso. Diferente do freio dianteiro, que é pastilha e disco, quando você freia, o pó ele dispersa. Aqui dentro não, o pó fica todo acumulado dentro da panela do freio traseiro. Então a gente vai remover aqui e mostrar para vocês. Removido a tampinha, não tem outro jeito de remover se não for com um martelo, mas se você tiver um pouco de cuidado, bater no uniforme por todos os lados, ele não danifica a tampinha. Mostrando para vocês, olha a quantidade de pó que fica dentro, tá? Isso aqui que a gente só removeu. Se a gente bater um ar aqui, ninguém consegue ficar aqui dentro. Então o que acontece? Vai gastando a lona na panela e ele retém no caso esse pó aqui dentro. A turma está acostumado a regular o freio de mão pelo cabo. Tá errado. O serviço correto é desmontar isso aqui, fazer uma limpeza que eu vou mostrar para vocês e fazer uma regulagem direto na lona, tá? Então se você só regular pelo cabo, acaba tendo esse pó aqui dentro e esse pó acaba entrando em contato com a lona e com a panela e tendo um desgaste prematuro da peça. Bom, então vamos mostrar para vocês. Aqui é um serviço bem simples, só é um serviço bem sujo, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Apenas lixar, não precisa lixar muito para não gastar a própria lona. Lixou até o ponto que você consegue identificar a diferença da coloração dele, tá ótimo. Uma diferença, no passado se vendia lona sob medida, tá? Hoje em dia não se vende mais lona sob medida, são apenas alguns carros. Alguns carros é freio a disco na traseira com tambor igual a esse só para o freio de mão, e alguns é só tambor e alguns é só freio a disco com o próprio cabo na própria pinça. O mesmo serviço na própria panela. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma diferença na coloração da onde a lona pegou e um calo aqui. Se o calo tiver grande, se ele não tiver liso,
tem que mandar dar um passe na panela ou trocar a panela. Sempre remover a borracha do cilindro de roda traseiro, tá vendo? Ele não tem fluido aqui. Quando o cilindro de roda traseiro, ou mais conhecido como burrinho, ele está estourado, assim que você remove a borracha, ele já vaza o fluido de freio. É super importante trocar, toda vez que fazer esse serviço, trocar o fluido de freio. Tem tempo de vida útil e ele contamina com o oxigênio, contamina com umidade. Então sempre fazer esse serviço a cada 15 mil quilômetros ou um ano. Pessoal, uma dúvida que geralmente os clientes perguntam é referente ao fluido de freio, tá? Entre DOT 3, DOT 4 ou DOT 5. O DOT 3 é muito difícil de um carro sair hoje com DOT 3, a maioria dos carros é DOT 4. É o tempo de ebulição, ele aguenta uma ebulição, uma temperatura maior no freio. Esses carros com sistema de panela traseiro não tem a necessidade de colocar um DOT 5. Até mesmo pelo valor financeiro dele não tem a necessidade, porque você não vai usar o próprio DOT 5 aqui, você não vai conseguir exigir tanto do freio. O carro não foi projetado para isso. Já os carros de uma alta performance, ou quando se troca disco e pastilha, coloca outro tipo de pastilha, ou um carro mais preparado, o legal seria entrar com um DOT 5, porque você vai utilizar, principalmente o pessoal que anda em track day, é sempre usar a DOT 5. Porém, o DOT 4 também vai bem, dependendo da pessoa que está dirigindo. Se exige muito do freio, principalmente num track day, é bom usar o DOT 5 porque ele aguenta mais. Galera, uma outra pergunta também é o seguinte: o pessoal pergunta se substituir o DOT 3 por DOT 4 ou o DOT 4 por DOT 5, se ele vai prejudicar alguma coisa no sistema de freio. Não, ele não prejudica. A característica do fluido não é agredir o O-ring da pinça, não é agredir o próprio cilindro mestre ou não é agredir principalmente o cilindro de roda, tá? A característica dele, principal característica é aguentar um maior período de frenagem. Então o ponto de ebulição dele é mais alto. Essa é a única diferença. Não tem problema de você substituir. Bom, então vamos fazer o ajuste do freio aqui. Tá? É algo simples. O que acontece? Todos os freios a lona na traseira, eles têm um sistema chamado automático que não funciona, né? Então o que acontece? Você pisa no freio, o êmbolo aqui ele vai expulsar as duas sapatas para o lado aqui. Então o que acontece? Aqui tem uma catraca e o que deveria acontecer era ele regular automaticamente, mas ele não regula. Então quando você, dono do carro, vai puxar o freio de mão e percebe que ele está alto e leva no mecânico e fala, ó, o freio de mão está alto, precisa regular, e ele vai só lá no cabo, tá errado. Tem que vir aqui e fazer este serviço, ó. Obviamente depois da limpeza, tá? E fazer esse serviço, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó, a catraca vai girando ali, ó. Tá vendo, ó? Sem pressa, um por vez, e aí a gente vem com a panela. Ainda está muito livre, então vamos regular novamente. Vai regulando aos poucos. E é isso aí, galera, ó. Girou aqui, percebeu que ela está tendo atrito. Não pode ter um atrito excessivo, senão vai esquentar demais e vai perder freio ou ter um desgaste prematuro de lona e panela. Então a parte do freio traseiro já está finalizado. E esse foi o serviço que a gente fez nesse carro. Então nós trocamos correia dentada, trocamos embreagem, pastilhas de freio, limpeza e regulagem do sistema de freio traseiro, conferimos vela, bicos e TBI. Um serviço médio é entre R$ 2.000 a R$ 2.500 aqui nessa oficina. Bom, é isso aí, pessoal. Então, sempre manutenção preventiva. Trocando a embreagem você evita de ficar na rua. Literalmente numa subida de serra para quem está viajando no final do ano, principalmente com um carro pesado. O próprio freio é super importante para você conseguir estacionar, principalmente o freio de mão. O fluido de freio também, efetuamos a troca do fluido de freio, super importante estar
dentro do prazo de validade também, para você não perder o freio na descida de serra. Correia dentada é super importante para não perder o motor, né? Quebrando a correia dentada você perde o motor. Então é basicamente isso. Esse é um serviço, uma revisão básica para quem vai viajar no final do ano ou para quem vai fazer uma viagem longa ou até mesmo para quem roda no carro no dia a dia. Tem que ter confiança no carro. Para o carro antes que ele pare você.